Que forma você tem depositado em Deus a sua confiança? Esse é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia, e esse é o tema que estaremos trazendo uma palavra hoje ao seu coração. Sou o pastor Marcos Gama e todos os dias o nosso devocional vem ao ar para abençoar a sua vida, a sua casa e sua família. Antes de trazer o nosso devocional, quero pedir os favores que geralmente eu peço. Se esse vídeo, se esse material, se esse conteúdo está te abençoando, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, da escola, do trabalho, da igreja, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Deixe seu like, por favor, deixe seu like e seu comentário, porque isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e ele vai apresentar para mais pessoas, tá certo? Bem, a nossa segunda aula do nosso curso online, Como Ler a Bíblia, já foi colocada ontem, foi ao vivo, e respondi algumas perguntas, a aula está muito boa. Você pode olhar no nosso canal, vai lá, dá uma olhadinha, lá nas descrições você pode fazer sua inscrição e receber o material totalmente gratuito, perfeito? Então você vai lá, dá uma olhadinha lá, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, perfeito? Se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal, tenho certeza que cada dia Deus vai te abençoar com uma palavra poderosa ao seu coração. Bem, Salmo de número 13, livro dos Salmos, Salmo de número 13, verso 5, diz o seguinte: No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Como nós já temos falado, o Salmo de número 13, que tem como autoria o rei, profeta Davi, ele tem como na sua epígrafe ou no seu tema central uma oração de fé. E esta oração de fé que Davi faz em forma de poesia, em forma de canto, ele expressa as várias verdades e expõe algumas dificuldades, como dificuldades de lutas, de guerra, de situações complicadas que exigiam de Davi uma fé mediante em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Esse salmo tem muitas lições, nós já vimos aqui alguns, tem alguns posts aqui, alguns vídeos postados com alguns versículos antes do versículo 5, que com certeza aprofundarão o seu conhecimento acerca desse texto. Hoje, no versículo 5, nós temos algumas verdades que nos ensinam grandes chaves para o entendimento do relacionamento com Deus. A primeira delas, nós vemos assim, Davi diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. A forma de relacionamento com Deus é orientada pela palavra para todos nós. Como Deus quer que as pessoas se cheguem até Ele é totalmente orientada pela palavra. Mas a intensidade e o como a gente vai fazer isso que Deus nos explicou é algo muito pessoal. Tanto é que nós sabemos que muitas pessoas até ouvem a mesma coisa que outros, mas tomam decisões diferentes. Davi, nesse texto, ele começa dizendo assim: no tocante a mim, quanto a mim, eu não sei a experiência de vocês, mas quanto a minha experiência com Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, e aí ele vai dar o restante do versículo. Nesse momento, eu já abro a primeira chave do dia e perguntando a você, como tem sido essa relação com Deus? Você tem copiado outras relações ou as outras pessoas têm servido de referência para você? Isso é um grande diferencial, porque Deus ele age intimamente com cada um de nós de forma personalizada. E muitas pessoas agem de forma tão mecânica que não entende que para cada um de nós Deus se relaciona de uma forma profunda, de acordo com que nós nos entregamos e buscamos a Ele. Davi diz mais o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Perceba que Davi tinha uma relação com Deus, mas essa relação de Davi com Deus era baseada na graça de Deus para com Davi. Graça, fazendo a tradução mais simples, significa favor imerecido. Ou seja, Davi confiava no favor imerecido de Deus para ele. Davi colocava a sua confiança, a sua fé neste quesito. Muitas pessoas chegam diante de Deus confiando em obras, e isso não adianta, porque as nossas obras não são nada diante de Deus. Paulo, certa vez, no capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios, diz: ainda que eu desse minha vida pelos homens, ainda que eu tivesse tudo, se eu não tivesse amor, nada seria. Ou seja, as nossas obras não nos ajudam, elas apenas atestam que
que o nosso coração segue princípios e somos bons porque Deus é bom em nossa vida. Mas quando falamos de relação com Deus, entenda, nós precisamos nos agarrar em sua graça. Saber que tudo que ele faz é pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nós não merecemos nada, que nós não somos dignos de nada. Mas muitas pessoas até dizem isso, mas elas agem com Deus como se merecessem alguma coisa. E aí eu quero que você entenda, como filhos, somos herdeiros de tudo que Deus tem. Mas quando nos aproximamos de Deus, nós chegamos diante dele, a Bíblia diz, chegarmos diante do trono da graça. Nós não estamos obrigando Deus a nada, mas pela fé nós temos a certeza, a convicção, pela graça, pela bondade de Deus, que ele vai nos abençoar. E daí, a partir desse entendimento, ele vem o restante do verso que diz assim: regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi estava dizendo, eu tenho uma alegria na minha alma, eu tenho uma alegria profunda no meu coração em saber que haverá uma salvação da parte de Deus para a minha vida. E essa salvação tem dois viés, uma salvação pontual, naquela situação específica que Davi estava vivendo, ele sabia que Deus era poderoso para dar livramento, que Deus era poderoso para guardar a sua vida, que Deus era poderoso para manter a sua vida, a sua casa, a sua família em paz. Davi está dizendo, o meu coração se regozija na tua salvação. Mas Davi também está falando sobre uma salvação bem superior, que é a salvação eterna, a salvação da nossa alma, a salvação do dia do juízo. E Davi dizia, eu confio na tua graça também para isto. Eu confio na tua graça para que esta salvação seja liberada e disponibilizada sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. E perceba, Davi começa esse versículo dizendo, quanto a mim, a questão da graça, a questão da fé e da salvação é algo muito pessoal. Nós aprendemos pela Bíblia como devemos nos aproximar de Deus, mas como tomar posse disso pela fé é algo que individualmente nós temos que fazer em nossa relação com Deus. Que nesse dia você faça uma avaliação no seu coração de como acontece a sua relação com Deus e refaça essa relação a partir da confiança plena na graça, na bondade, na misericórdia de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, e que a tua casa seja poderosamente abençoada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te cure, te fortaleça em nome de Cristo. Até o próximo vídeo.